me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para ser louvor, para ser Não há Deus maior. Não há Deus maior. Declare que não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. Ele criou o céu e não a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para ser louvor, para ser louvor, para ser Deus criou todas as coisas para o seu louvor. Ele criou você e criou a mim para louvor da sua glória. E nós queremos convidá-los nesse momento para que nós possamos orar, falar com Deus, para iniciarmos esse culto dessa noite em adoração ao Senhor. Eu quero também te fazer um convite muito especial. Se você tem um vizinho, tem um amigo, passe uma mensagem para ele, convide para que ele também possa acessar o nosso canal no YouTube e assistir, participar desse culto. Esse é o tempo que Deus nos deu para nós podermos falar do Evangelho, para nós podermos pregar o Evangelho, já que você não pode estar junto, mas você pode se comunicar através do seu aparelho de celular. Liga para ele, passa o link para ele, para que ele possa também estar assim acessando os nossos cultos, as nossas celebrações e juntos adorarmos ao Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, glorificá-lo por estarmos nessa noite na presença dEle e podermos adorar ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus, a você que está no seu lar, mas está acompanhando, está celebrando a Deus juntamente conosco. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio e oportunidade, Senhor, de estar falando contigo nesta hora. Deus, tu conhece as nossas limitações, tu entendes, ó Deus, o que vai no mais profundo dos nossos corações.
Nesse momento, Pai, nós queremos colocar cada lar, ó Pai, que está acessando a Tua palavra através do nosso canal para celebrar contigo, Senhor. Celebrar a Ti, ó Pai, nesse momento. Abençoe, ó Deus, que a Tua palavra, que o Teu poder, que a Tua graça seja derramada sobre cada lar nesta hora. Muito obrigado, Deus, pela nossa igreja que está reunida nesse momento para adorar o Teu nome. Que o Senhor possa abençoar não somente a nossa Igreja Batista em Vila da Penha, mas todas as Tuas igrejas que se reúnem para engrandecer e anunciar as Tuas boas novas. Seja conosco, Senhor, toma cada parte dessa celebração e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, vamos continuar exaltando ao Senhor nesse momento com a nossa equipe de louvor. Amém, uma boa noite para você que está em casa com a sua família, na sua sala, no seu quarto, eu não sei onde você está, mas eu tenho certeza absoluta que você vai ser tremendamente abençoado, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a pegar a palavra do Senhor e ler junto conosco 2 Crônicas 7,14, muito conhecido esse versículo. E eu quero que você declare junto conosco. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O Senhor curará a nossa terra. Você crê nisso em nome de Jesus, como diz essa palavra? O nosso Deus, o nosso Salvador, Ele já está agindo. Por mais que seu coração esteja ansioso para que tudo isso passe, nada saiu do controle do Senhor. E eu queria te convidar nessa noite, junto com a sua família, ou se você está aí sozinho, a levantar um clamor pela nossa nação. O Senhor irá restaurar a nossa terra. Eu creio em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Bem-aventurada que está vivendo em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Senhor.
vírus que resista ao teu poder. Aleluia. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Você pode declarar: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo está nessa nação. É o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo está nessa nação. É o clamor da igreja que te adora. Esse é o clamor da igreja que adora o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar adorando. A gente ficou até sem fôlego, né? Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Tu somente és Deus. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada, nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Aleluia. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder, só o teu poder eterno, ninguém detém. Ao teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te é digno de receber. Tu és Deus, e assim pra sempre há de ser. Tu somente
glória seja dada ao nome do Senhor. Tu somente és Deus. Seja os meus dias bons ou se forem maus, tu comigo estás. Nosso Deus não nos abandona. Nosso Deus está sempre conosco em todos os momentos. Nós vamos passar ao nosso momento de oração, aos pedidos de oração. A irmã Júlia do irmão Jorge, pede pela irmã Cássia, Rita de Cássia. Vamos orar também, irmãos, por aqueles que já estão se recuperando, né? Nós temos alguns irmãos que foram internados com bastante dificuldades, mas já estão em casa. O pastor Gilmar, temos também o pastor Sócrates, que devemos continuar orando por ele. Devemos orar pela irmã Areta, sua família. Orar também, meus irmãos, pelos nossos idosos que estão em casas. Isso para eles é muito ruim. Eles ficam ansiosos, ficam inquietos, têm habituados com as suas vidas agitadas, fazer suas coisas que eles faziam. Vamos orar pela minha esposa. Ela foi diagnosticada com uma enfermidade chamada-se cápsula adesiva, ou seja, é o congelamento do ombro esquerdo. E nós fomos ao médico e o médico passou que ela fizesse fisioterapia todos os dias durante 1 ano, porque isso culmina na perda dos movimentos do braço. Ela está no braço esquerdo, então a gente está com bastante cuidado. Vamos continuar orando. Vamos pedir a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, orar pela nossa igreja. Nós estamos em sucessão pastoral, orar pela diretoria, irmão Ricardo, irmã Sandra, orar pelo nosso pastor interino, pastor João Emílio, orar pelo ministério da nossa igreja. Temos lutado, temos trabalhado para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Tá? Nós vamos passar nesse momento para o momento de oração. Eu vou pedir à irmã Priscila Fernandes que interceda a Deus agora por essas vidas que nós falamos aqui. Senhor, mais uma vez é um prazer estar em Tua presença. Amém. Mais uma vez nosso coração se prostra diante do Seu altar e declara palavras tão lindas ao Senhor. Tu somente és Deus, não há outro além do Senhor. Verdade. Mesmo vivendo dias tão maus, ó Deus, nós podemos ver o Senhor em todos esses dias, porque nada fugiu do Seu controle. E nós queremos ter essa certeza no nosso coração, de que a alegria virá ao amanhecer. Louvado seja Teu nome. Eu quero colocar no Teu altar todos esses pedidos que foram colocados, ó Deus. Por mais que eu não lembre de todos, mas o Senhor é o conhecedor de todas as coisas. Então eu te peço, ó Deus, aos enfermos, que em nome de Jesus, o Senhor traga o bálsamo, o Senhor traga a cura, que o Teu Espírito Santo, neste momento, possa estar visitando essas pessoas que estão no seu leito de hospitais, que estão na sua casa, precisando de uma cura, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos no Deus ao qual nós servimos. Nós não queremos, ó Deus, apenas declarar sobre um Deus. Nós queremos viver a Tua palavra, Senhor. Nós queremos crer em nome de Jesus que Tu és a cura. E nesse momento nós declaramos cura em nome de Jesus para essas vidas que precisam, ó Deus, que às vezes estão sentindo dor nesse momento, ó Pai. Que o Senhor alivie, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando. Esse é o nosso desejo e nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu acabei esquecendo. Eu ia pedir para os nossos irmãos que também estão embarcados, né? É um período que eles passam em terra e outro período que eles passam embarcado. E a minha sobrinha entrou em contato conosco essa semana, pedindo pelo seu esposo que vai embarcar no dia 21, né? E também esqueci de uma coisa muito importante, agradecer pelo aniversário de casamento do pastor Pedro, meus irmãos. Essa semana ele estará fazendo, dia 20, amanhã, né? 5 anos de casado, está começando uma vida matrimonial. Na hora que nós fomos orar
pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, vamos lembrar desses dois pedidos. Nós vamos passar agora ao nosso momento, que é um momento muito importante do nosso culto, que é a nossa adoração, através das nossas vidas, dos nossos bens, de tudo aquilo que nós temos. A Bíblia nos recomenda que nós devemos contribuir com a causa do Senhor. Então nós vamos passar agora as contas da igreja, está sendo colocada, sendo projetada. Você pode contribuir através do aplicativo no banco, fazer uma transferência bancária. Depois você pode trazer o seu comprovante e entregar aqui na tesouraria. E você pode também, durante a semana, fazer esse processo aqui na nossa igreja. Você chegar na portaria da Meriti, onde está funcionando, e entregar o seu dízimo e a sua oferta. A nossa igreja está funcionando numa escala de funcionários, e no período de 9 até as 16 horas, de segunda a sexta-feira. E você pode fazer isso regularmente aqui na nossa igreja. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas que vocês dedicaram ao Senhor nesse momento. E logo após eu estarei passando a palavra para o pastor Pedro, que será o nosso mensageiro desta noite. Eu vou aproveitar e vou orar por ele também, e já passo direto a palavra para ele, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, e glorificar o teu nome, por esta hora poder, ó Deus, falar contigo e devolver, ó Pai, parte daquilo que o Senhor tem nos dado, tem suprido, ó Deus, as nossas necessidades. Pai, lembra-me também, ó Deus, daqueles teus filhos que estão, ó Deus, embarcados, trabalhando, ó Deus, no seu serviço, lá no navio, na plataforma. O Senhor possa cuidar deles ali, ó Pai, nesse tempo de tanta complicação, Senhor. Tenha misericórdia, vá com eles. Obrigado também, ó Deus, pela vida do pastor Pedro e da Fernanda. Abençoa, Senhor, esse lar. Abençoa, Senhor, o matrimônio dos teus filhos. Cuida deles. Seja, Senhor, agora com o teu servo que trará a tua palavra, que a tua unção desça sobre ele, que teu Espírito repouse sobre ele, iluminando a sua mente, para que a palavra venha surtir efeito em nossos corações. Mais uma vez, ó Deus, queremos te agradecer pela vida e pela fidelidade do teu povo, e colocar, ó Deus, todas essas importâncias diante de ti, e clamar a ti, ó Pai, que aqueles teus filhos que lidam com ela possam administrar de forma perfeita para o engrandecimento do teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Pedro, Deus abençoe. Sê tu uma bênção. Amém. Amém. Já podemos? Tá bom. Eu quero cumprimentar você com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio nessa noite poder estar chegando na sua casa para poder compartilhar essa palavra que vem do Senhor. Abrir a palavra de Deus e poder dela extrair ensino e direcionamento para as nossas vidas. Eu gostaria de convidar você a que abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, nós vamos ler dos versos 6 até o 15. Livro histórico de Josué, capítulo 14, nós vamos ler do verso 6 até o versículo 15. Diz o seguinte: os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Calebe, filho do quenedeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem,
o Senhor manter-me vivo e como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam nas suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então José abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso de guerra. Vamos orar mais uma vez? Eu tenho sempre esse hábito de orar depois da leitura da palavra de Deus. Santo Deus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão e exclusivamente inspiradas pelo Teu Santo Espírito. Que esse mesmo Espírito esteja agora, Senhor, guiando mentes e corações que nos ouvem, para que possam acolher, guardar e praticar a Tua palavra. Nós assim oramos, desde já agradecidos, porque nós oramos no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. É importante para essa nossa meditação de hoje que a gente faça um pequeno resgate histórico, né? Até na primeira lição de Jeremias, que foi para o YouTube da Escola Bíblica, eu lembrei daquele momento, né, em que quem aqui, ele não vai fazer a mínima ideia do que eu estou falando, porque certamente é noventista e eu sou oitententista. Quero ver como é que ele vai traduzir isso, não sei, né? Mas eu nasci na década de 80 e tinha aquele programa do Rá-Tim-Bum. Talvez ele se lembre do Castelo Rá-Tim-Bum, mas antes do Castelo Rá-Tim-Bum, tinha um Rá-Tim-Bum, que passava no Canal 2, da TV Cultura. E aí tinha aquele quadro do Senta que lá vem a história. E aí, para a gente poder entender esse contexto, a gente precisa resgatar um pouquinho dessa história, né? A gente vai lembrar que o povo de Israel, ele ficou cativo no Egito durante 400 anos. Na verdade, não muito bem cativo, né? Eles migraram para o Egito por ocasião de uma grande fome que se abateu sobre toda a terra. E aí, então, acabaram que se instalaram por lá. E passou-se os anos, e aí eles se instalaram por lá porque José, que era filho de Jacó, ele foi contrabandeado pelos seus irmãos para o Egito. E aí eu não posso aqui agora entrar em detalhes da história de José, mas José ele foi passando, né, de mão em mão, de senhor em senhor, ele que então estava sendo tratado como um escravo, até o momento em que ele passou a ser escravo de Faraó. Mas Faraó, reconhecendo todo o valor que José tinha, colocou ele como segundo sobre o Egito, e aí José interpretou um sonho de Faraó em que haveria uma grande seca e uma grande fome sobre a terra, e pela orientação de José foi possível se construir grandes celeiros, e aí então todo mundo vinha até o Egito, porque no Egito havia grão. Dentre estes, Jacó, né, que teve seu nome depois alterado para Israel. Ele, junto com o seu avô Abraão e com o seu pai Isaque, são os três grandes patriarcas do povo de Israel, né? Abraão, Isaque e Jacó. E aí eles ficaram ali, se estabeleceram na terra do Egito, mas as dinastias foram passando, se passaram 400 anos, e se elevou ao trono um faraó que não conhecia a história de José, e aí viu aquele povo estrangeiro ali, parado,
desfrutando da terra, e começou então a escravizar. Então, nesse momento, o povo de Israel passou a clamar ao Senhor por um libertador, e Deus deu Moisés. E aí você conhece a história das pragas do Egito, e como com que mão forte o Senhor libertou o seu povo do Egito, para que então eles caminhassem a chamada terra prometida, a Canaã. Para vocês terem noção, a viagem do Egito até Canaã durou praticamente 3 meses só. E aí, depois de 3 meses, já pertinho da terra, Moisés manda que cada príncipe de cada tribo de Israel fosse espiar a terra. E então 12 homens foram mandados para poder espiar a terra. Foram lá ver como é que era e tal, se a terra era boa mesmo, se era tal da terra que mana leite e mel, mesmo como o Senhor havia prometido. Bom, eles viram, contemplaram a terra, viu que tudo era muito lindo, que realmente era uma terra que mana leite e mel, era uma terra de farturas. Contudo, os homens da terra eram homens fortes, altos. E aí, quando eles voltaram para onde o povo estava, 10 dos 12 homens deram um relatório dizendo assim: gente, olha só, a terra é boa, é tudo aquilo que nos foi prometido, mas a gente não pode com eles não, porque senão a gente vai apanhar, eles vão bater na gente com o gato até o gato miar, porque eles são muito mais poderosos do que nós. 10 homens deram esse relatório é da Nova Tradução da Linguagem de Agora, que eu estou adiantando aqui a história, né? Mas somente Josué e Calebe é que viram para o povo e dizem assim: não, calma aí, foi o Senhor, o nosso Deus, que nos prometeu a terra. Esse mesmo Deus que nos tirou com mão forte do Egito. Então, sim, nós podemos ir contra aqueles povos que estão na terra de Canaã, perfeitamente, porque o Senhor irá conosco. Só que aí o povo, né, foi com a maioria, e a gente conhece, né, a história. Aquilo que seria uma entrada que duraria talvez 3 meses, demorou mais 40 anos. O povo de Israel ficou andando em círculo, porque Deus não queria que nenhum dos israelitas daquela geração pisasse na terra prometida, porque eles não foram fiéis ao Senhor, não confiaram no Senhor. Somente Josué e Calebe é que permaneceram vivos. E aí é nesse momento que a gente chega na história do texto que a gente acabou de ler. Calebe, então, se chegando a Josué, e agora já não é mais Moisés o líder de Israel, Josué é que se coloca nessa posição. E aí Calebe ele vai dizer o seguinte: olha só, você lembra daquela história de quando a gente foi espiar a terra e só voltou nós dois, dizendo que se o Senhor fosse conosco, nós iríamos tomar a terra? Aí Josué: sim, estou lembrando desse negócio, eu vivi com você e tal. Então, Moisés naquela ocasião me prometeu aquela região montanhosa. E eu estou então aqui, depois de 45 anos, acalentando esse sonho do desejo de conquistar aquela montanha. E olha, e aí é muito interessante que Josué ouve essa reivindicação de Calebe, e ele vai além, porque ele diz assim, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Passaram-se 45 anos e o sonho de Calebe não envelheceu. A montanha, o objetivo de vida dele, ainda era presente no coração de Calebe. Eu lembro de uma música, acho que eu estou me revelando velho nesse sermão, que era uma música do Milton Nascimento, que diz assim: porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. E o sonho de Calebe não envelheceu.
A gente está vivendo momentos de uma pandemia. São momentos em que a gente tem muita incerteza no contexto global, no contexto econômico, social, no contexto da saúde, porque afinal de contas nós estamos numa pandemia. No contexto também local, a gente começa a ficar preocupado com o aumento do desemprego, a possível consequência que isso pode ter num cenário de violência, principalmente nós que estamos aqui e moramos no Rio de Janeiro. Mas, meu querido, antes de qualquer coisa, eu quero que você repita comigo na sua casa: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode repetir? Repete comigo. Eu não vou saber se está repetindo não, mas eu quero que você participe comigo nesse momento dessa mensagem. E repita comigo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. As circunstâncias e incertezas, muitas vezes ela vai trabalhar no nosso coração, gerando medo, gerando a falência dos nossos sonhos. Mas, meus queridos, eu queria falar com você hoje que precisamos olhar para essa história e entender que os sonhos de Deus plantados em nossos corações, eles não envelhecem e eles não podem ser destruídos. Então, a primeira coisa que eu queria falar com você hoje é que nós precisamos de sonhos para viver. Eu fico imaginando Caleb andando 40 anos no deserto. E aí, toda vez que ele olhava para aquele ambiente inóspito, aquele ambiente agressivo do deserto, opressor do deserto, ele olhava assim: olha, a minha história não vai se encerrar aqui. A minha história não acaba aqui. Essa não é a última configuração da minha vida. Porque, meus irmãos, o deserto é esse período, esse momento, esse lugar, é essa noite de choro, mas a gente não pode esquecer que a alegria do Senhor virá pela manhã, e glória a Deus por isso. Mas você precisa ter no seu coração ardente o sonho que Deus te prometeu, a montanha que Ele te deu para que você conquiste. E aí a segunda coisa que eu gostaria de falar com você hoje é que a gente precisa de sonhos para que Ele nos dê direção. Tem um ditado antigo também, só estou puxando coisa antiga, né? Acho que é o pastor João Gomes que está aqui com a gente, né? Pastor da terceira idade. Aí eu estou reguardando várias coisas antigas, que tinha um ditado antigo que falava assim: para marinheiro que não sabe onde quer ir, qualquer vento serve. Ele vai entender que o vento está a favor ou que está contra, dependendo do humor dele. Se a gente não tem um sonho, que direção que a gente vai tomar na nossa vida? Quais são as decisões que nós vamos tomar? É igual a piada também, diz que o pastor tem que ficar contando piada, né, sermão. Eu não sei fazer isso não, gente, mas tem uma piada e agora a gente tem que ser politicamente correto, né? Não pode ser tal de negócio assim como a gente fazia antigamente, mas um determinado senhor de uma determinada nacionalidade, ele entrou no elevador e aí o assessorista perguntou para ele: senhor, qual o andar que o senhor deseja? Ele: qualquer um, entrei no prédio errado mesmo. Porque quem não sabe a direção, o objetivo de vida, qualquer vento serve. É aquele que vai cantar junto com um grande poeta e filósofo Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E, meus irmãos, nós não podemos ser assim. Quem tem um sonho tem disposição para acordar segunda-feira de manhã. Ele tem disposição
de muitas vezes, e a gente vê isso na história de muitas pessoas, eu particularmente vi isso muito na história da minha própria esposa, de quantas vezes ela abriu mão de tantas coisas, porque ela tinha um sonho de ser funcionária pública. E durante muitas e muitas vezes eu não podia sair com ela no final de semana. Na época ainda que nós namorávamos, não tinha cinema, porque ela estava estudando. O sonho, ele vai nos dar, e aí a gente percebe isso em Caleb. Porque Caleb, ele chega a mencionar no versículo 11 que nós acabamos de ler, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Ele tinha uma agenda para poder cumprir durante o tempo da peregrinação. Ele não foi aquele homem que foi envelhecendo, envelhecendo e se desfalecendo, e junto com toda aquela geração que saiu do Egito, acabou morrendo no deserto. Ele tinha algo para fazer, então ele se mantinha em forma. Ele tinha um objetivo na vida, ele tinha uma montanha a conquistar. E aí então, ele colocou a sua vida para poder andar. Porque sonhos nos leva a fazer escolhas melhores. Eu lembro, por exemplo, da história de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um judeu em que ele foi uma das vítimas do Holocausto. Ele foi para um dos campos de concentração. E aí, quando ele chegou lá, ele tomou 3 decisões. A primeira era sobreviver. A segunda era ser útil com o que Deus já havia lhe dado. E terceiro, aprender algo que ele só poderia aprender num campo de concentração. E aí a gente pode trazer isso para a nossa vida. Porque a gente não pode desistir da vida. A gente tem que saber como usar aquilo que Deus já nos deu. E da maneira que o que nós podemos aprender nesse tempo. Fora as escolhas de Viktor Frankl, são as escolhas que nós temos que fazer hoje. Porque essa decisão de Viktor Frankl norteou decisões como do tipo, ou eu pego um maço de cigarro e tenho um prazer momentâneo, ou, por exemplo, eu prefiro pegar um cadarço de bota, para que eu pudesse amarrar bem a minha bota e passar pelo inverno. E aí então ele tomou decisões na sua vida, baseados num propósito, que era de sobreviver, de usar aquilo que Deus tinha dado para ele, e de aprender algo que ele só poderia aprender no lugar onde ele estava, no caso, um campo de concentração nazista. E ele morreu em 97 e é um dos precursores da logoterapia. Esse camarada, ele desenvolveu umas das linhas da psicoterapia. Para você ver como ele tinha um sonho. É interessante que enquanto ele estava no campo de concentração, ele se imaginava em auditórios em que ele então palestrava, compartilhando as experiências e o aprendizado que ele teve durante os anos ali no campo de concentração. Ele tinha esse sonho, ele se imaginava dessa forma. E aí assim, então, ele foi e conseguiu sobreviver àquela atrocidade que se chamou o Holocausto, ocorrido na Alemanha nazista, em seus territórios conquistados durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eu queria perguntar para você, finalizando, qual é o seu sonho? Qual é a montanha que Deus te deu para conquistar? Talvez o cenário que você esteja visualizando agora seja um cenário de deserto. E aí você não vê expectativas. Mas vamos aprender com Caleb.
Vamos aprender também com Neemias. Que aí você pode dizer assim, pastor, eu não tenho sonho nenhum não. Não tenho sonho nenhum não, o que Deus me der tá bom. Aí você até faz uma teologia aí para poder justificar esse teu posicionamento. Mas vamos lembrar de Neemias? Neemias, ele tinha um desejo de reconstruir os territórios, a cidade de Jerusalém, capital do reino de Judá, que havia sido destruída pelo Império Babilônico. Ele tinha esse desejo no seu coração, ele tinha esse sonho. Imaginava Neemias sonhando com a reconstrução dos muros. E aí quando o rei Ciro chega para ele e fala o seguinte, Ciro não, acho que é Artaxerxes, que chega para ele, e diz assim, Ciro, por que você está tão triste? Ciro, ele saca a listinha. Ô rei, o que está acontecendo é o seguinte, a cidade dos meus antepassados está assim, está assim, está assim. Por isso que eu estou dessa forma. Aí o rei, o que eu posso fazer por você? Calma aí. Preciso de tantas madeiras para tal coisa, tantas pedras para não sei o quê, preciso de escolta para poder chegar lá, preciso de não sei do que, não sei do que, não sei o quê. Planejado. Porque nós não sabemos quando é que Deus abrirá a porta para que a gente dê entrada na conquista do nosso sonho, na conquista da nossa montanha. E aí, meus irmãos, eu não quero aqui que vocês tomem esse sermão como se fosse um sermão de autoajuda. Eu não sou desses, não é o meu perfil. E isso aqui eu vou te dizer, não é isso. Talvez até aqui você pode ter tido um entendimento, mas assim, faltou a finalização. Aí você deve estar pensando assim, se você me conhece bem. Então aí vem, porque aí é o Pedro. Então, sei quem é. Pastor Pedro é de um jeito. Porque pode ser, meus irmãos, que você tem tido e acalentado sonhos equivocados. Porque você pode ter caminhado para direções, tomado decisões por conta de sonhos errados, sonhos que não vieram do coração de Deus. Esses sonhos são fadados ao fracasso. Eu quero compartilhar com você o que o salmista diz no Salmo 37, versículo 3 e 4. Olha só, ele combina perfeitamente com a história de Caleb e com a nossa história aqui. Ele diz assim, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. A outra tradução antiga diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. E aí a gente precisa, corrigir a interpretação desse texto, porque eu já vi pessoas falando assim, não, eu vou agradar ao Senhor para Ele poder satisfazer o desejo do meu coração. Eu vou lá na igreja, eu vou entregar o meu dízimo, eu vou, como se dízimo fosse mensalidade, a igreja fosse clube, né? Mas não é, dízimo a gente só está devolvendo, a gente não está dando nada para ninguém, a gente está devolvendo uma coisa que não pertence para a gente. Não, eu vou lá e eu vou na igreja, eu vou cantar no coral, eu vou agradar o Senhor. E aí, como eu vou agradar o Senhor, vou lá na igreja, vou honrar os meus compromissos nas atividades, nos departamentos, nas divisões, sei lá o quê. Ele então vai satisfazer os desejos do meu coração. Está errado. Não é nada disso. Ele diz, o texto diz o seguinte, e aí eu vou falar João Ferreira de Almeida, que é aquela tradução que a gente cresceu escutando, né? Então, tá mais no coração mesmo, né? Ele diz, agrada-te do Senhor. Ou seja, tenha o teu prazer no Senhor. Que seja fazer a vontade do Senhor o seu desejo, o seu deleite, se eu for usar aqui a tradução da Nova Versão Internacional. Porque aí, meu querido, o que vai acontecer em você
É aquilo que Paulo disse aos irmãos ali de Coríntios. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele satisfará os desejos do seu coração, porque será um coração transformado pelo próprio Deus. De maneira que os seus desejos do seu coração irá se alinhar com os desejos do coração do próprio Deus, pois serão inspirados pelo próprio Deus. E assim estará a satisfação da sua vida, de se agradar do Senhor e de se deleitar no seu Deus. E aí então, a partir dessa abordagem, eu pergunto para você, qual é o seu sonho? Qual a montanha que Deus te deu? Presta atenção, não é de mão beijada, que Deus te deu para que você conquiste. Vamos lembrar lá de Lázaro, né? Ressuscitar o defunto só Jesus pode, mas remover a pedra tu pode. Então ele te deu a montanha, mas será que você está focando nela? Ou você está olhando para o outro lado ali, porque o desejo do teu coração, e eu estou entampando aqui o camarada da... Desculpa, Lucas. Ou você está olhando para outra direção, porque os desejos do seu coração não estão alinhados com o desejo do coração do nosso Deus. Porque só quando nós acalentamos e vivemos e esperamos e lutamos pelos sonhos que Deus nos dá, porque os sonhos que Deus nos dá não são simplesmente sonhos, são promessas. São promessas. E aí, meu querido, pois quantas forem as promessas feitas por Deus. Isso é Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Pois quantas forem as feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Em Cristo Jesus, para todas as promessas que você recebeu do Senhor, para todos os sonhos que você recebeu do Senhor, em Cristo Jesus, você tem o sim, você tem o amém, daquele que é vitorioso, daquele que venceu o maior de todos os inimigos, venceu a morte e está soberano, reinando ao lado de Deus. Por isso que nós podemos dizer, aquele versículo que eu citei logo no início, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Nós celebramos na semana passada, Jesus está vivo. O seu amor é enorme. O seu amor foi um amor de entrega. Foi um amor que, manifestado pela sua obediência ao Pai e obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. E porque o seu nome é poderoso, nele nós temos o sim e o amém de Deus para todas as promessas feitas pelo nosso Senhor. Vamos orar nesse momento. Santo Deus e Pai, Senhor, o que Tu tens para nós? Queremos, Senhor, nesse momento declarar, o que importa é que eu diminua e que Jesus Cristo cresça. Que as minhas vontades e os meus desejos sejam moldados como um barro na mão de um olheiro, pelo próprio Senhor. Para que eu seja, Senhor, um vaso útil, para que a minha vida, Senhor, tenha um sentido. Porque se não for para te adorar, como diz o cântico, para que nasci? E que eu te adore, Senhor, fazendo e executando os sonhos
que tu tiveste para mim, Senhor, quando tu me criaste. Faça-nos ver, Senhor, a montanha que tu preparaste para que conquistemos, e que pelo poder que há no nome de Cristo Jesus, com toda a ousadia, entendendo, Senhor, que nós somos apenas instrumentos nas tuas mãos, que possamos marchar, caminhar em direção a essa montanha resolutos, sabendo que tu estás conosco, Senhor. Ó Deus, se estamos vivendo um período no deserto, se a aparência que nós temos hoje é que nós estamos caminhando em círculos, ó Deus, que tu nos dê um espírito forjado por ti, fortificado no teu Santo Espírito, para que não venhamos a esmorecer, desanimados, abater, mas que estejamos sempre preparados para o momento em que tu, Senhor, abrirá as portas, para que realizemos os sonhos que tu tens para cada um de nós. Santo Deus, seja assim, no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus e que Deus te abençoe. Eu gostaria de lembrar você que está aí agora, de repente já com seu celular, se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, aperta o botão inscrever-se, ativa o tal do sininho, que aí toda vez que nós entrarmos online, você vai receber uma notificação e vai poder celebrar junto conosco. Se você também tem uma conta no Facebook, segue lá, PIBVP Oficial. Toda a segunda-feira, a irmã Ana Cristina coloca ali um roteiro para uma celebração infantil em que você, papai, você, mamãe, que são as pessoas responsáveis pela educação espiritual dos seus filhos, vão poder então ali com a ajuda do roteiro que a nossa irmã manda para a gente toda segunda-feira, promover um culto infantil. Terça-feira, toda terça-feira, é enviado também uma videoaula, porque a gente continua estudando as lições da escola bíblica, palavra profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas. Quarta-feira, às 9h30, celebração a Jesus. Quinta-feira, pastor Demétrios, às 9h está entrando online e ao vivo, na página da igreja no Facebook. Sexta-feira, 6h30, pastor João Gomes, também entrando ao vivo no Facebook da igreja. Então segue ali, PIBVP Oficial, para que você também receba uma notificação quando a gente entrar. Sábado, eu estarei com vocês também às 7h. E domingo, as celebrações da manhã, 9h45. Às 3h tem a celebração infantil. Se você tem um filho de 9 a 12 anos, entre em contato com a ministra Ana Cristina, que ela vai te enviar um link mais no particular. E às 19h, uma celebração como essa. Ok? Então, Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado na terra. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos, esse domingo seria o domingo da celebração de Páscoa. Teríamos uma cantata, mas o nosso Ministério de Música, pelas mãos da responsável de música atual da nossa igreja, Priscila Fernandes, preparou uma surpresa para que você possa matar um pouquinho só a saudade. E aí então vocês vão ficar nesse pós-lúdio virtual com o nosso coro Adonai, coro do meu coração. Deus abençoe, fique com Deus, excelente semana.